questão de como lidar com alguns traumas, com algumas experiências angustiantes do passado que todos nós temos. Este é um assunto muito mais comum do que nós imaginamos, muito mais comum do que aquelas perguntas que chegam da internet para o PNO. Esta é uma realidade que persegue a mim e persegue a você. De alguma maneira, nós estamos aqui, nós temos todo um histórico passado. E ainda que na nossa teologia nós saibamos que Cristo Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas angústias, nossas enfermidades, e Ele colocou sobre nós a sua justiça, isso alivia, alegra o nosso coração. Na prática, no dia a dia, tantas vezes nós lidamos com algumas memórias, com algumas lembranças do passado que elas nos fazem perder o sono. Algumas pessoas acordam no meio da noite com aquele sonho que desperta, lembra de alguma experiência traumática do passado. Outras pessoas, elas vivem uma verdadeira fuga todas as vezes que elas estão se relacionando com alguém que, de alguma maneira, os sinais, os contornos daquela experiência tornam-se evidentes. A tendência, de fato, é fugir. Muitas vezes você ouve algumas pessoas dizendo: olha, eu não gosto de conflitos, eu fujo de conflitos. Eu cresci em um contexto onde existiam muitos conflitos. Meu pai abandonou a casa por causa de conflitos, minha mãe saiu por causa de conflitos, então eu não gosto de conflitos. E todas as vezes que ela pressente o surgimento de um conflito, a tendência, muitas vezes, é fugir, se esconder daquilo ali. A pergunta nos leva para uma área da nossa vida que muitas vezes nós não sabemos lidar com ela. O nosso passado. Algumas pessoas não conseguem deixar o passado no passado. E o passado acaba, tantas vezes, influenciando o presente, acaba, tantas vezes, moldando a maneira como esta pessoa vive o seu presente. E algumas dessas experiências, elas podem ser claramente compreendidas porque nós vivemos em um mundo caído. Nós lidamos com pessoas caídas. E dentro de nós mesmos trazemos alguns efeitos dessa queda. E os efeitos da queda, eles atingem o todo do ser humano. Na perspectiva calvinista, quando nós falamos de depravação total, nós falamos que essa queda atingiu o ser humano de uma maneira completa. Atinge não apenas a minha alma, não apenas as minhas emoções, mas inclusive as minhas memórias. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso e como é que nós poderíamos lidar com algumas dessas memórias na nossa vida? E aqui é uma coisa muito interessante, porque provavelmente você conhece alguém que a sua identidade está conectada a algumas dessas experiências traumáticas do passado. Você encontra muitas vezes uma mulher que ela diz: olha, eu sou uma sobrevivente de um abuso, seja ele verbal, físico. Ela diz: eu sou uma sobrevivente. A identidade dela, que ela acabou de passar para você, está conectada ao seu passado de angústia, ao seu passado de dor. Outras vezes você, nesse contexto agora mesmo de guerras, você vai encontrar algumas pessoas que conseguirão se salvar dessa guerra, e a própria identidade: eu sou uma sobrevivente de uma família que foi exterminada, de uma família que foi morta, e a identidade dessa pessoa está conectada ali. Ou outras vezes: olha, eu sou uma sobrevivente de campo de concentração. Algumas pessoas que você conhece até hoje ainda lidam com memórias dessa forma. Olha, eu sou um sobrevivente de uma vida de criança de rua. Eu sou um sobrevivente de uma vida da mendicância.
Olha, eu sou uma sobrevivente de um abuso sexual. Se você observar nessas definições, você vê não apenas a pessoa relatando o passado dela, mas ela colocando a identidade dela aliada, conectada ao seu passado. O que essa pessoa deixou de fazer nesse exato momento é perceber que no momento que ela veio a Cristo Jesus, ela recebeu uma nova identidade. Uma nova identidade agora de cristão, de cristã, uma identidade que é conecta com Cristo Jesus e aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, mas na mente desta pessoa, ela ainda está conectada ao seu passado. Eu gosto muito de me lembrar, e uma das experiências pessoais, eu me lembro de uma determinada ocasião em que, por ter tido um crescimento, um desenvolvimento, uma criação, com muitas limitações financeiras, muito humilde, um dos grandes medos que eu sempre cultivei era o medo de alguma forma, administrar mal as finanças de casa e condenar a minha família a viver uma vida de escassez. E então, todas as vezes eu não percebia, mas todas as vezes que eu entrava no escritório, pagava as minhas contas do mês, e eu começava a ver o saldo bancário de um determinado momento indo cada vez mais para baixo, eu saía do escritório com uma expressão que eu não sabia como era uma expressão de preocupação, de angústia, até que um dia meu filho mais novo, ele era adolescente ainda, um dia eu saí de casa, do escritório, tendo pagado contas, ele virou para mim e disse: "Pagou contas hoje, pai?" Eu disse: "Como você sabe?" Ele disse: "Seu rosto disse." A preocupação de vai dar para viver, não vai dar para viver, dá para passar o mês, não dá para passar o mês, de alguma maneira meu passado me influenciava a tal ponto de eu ter que lidar com aquilo. Compartilhando a mesma coisa com um colega, David Paulison, ele disse: "Comigo também acontecia a mesma coisa." Até que um dia a Nan, a esposa dele, virou para mim e disse: "Mas David, ao invés de você sair tão preocupado, você não deveria fazer uma oração de gratidão a Deus que te deu dinheiro para pagar as contas do mês?" É interessante como que tantas vezes o nosso passado, ele não apenas nos influencia, mas ele acaba determinando como nós agimos, como nós vivemos, como nós lidamos com as pessoas ao redor. Especialmente quando esse passado foi um passado que teve um trauma, uma situação de angústia, uma história de abuso, uma história de dor, uma história que nos marcou para o restante da nossa existência. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso? Eu quero ler com vocês um texto bíblico que talvez nos ajude a entender melhor. Está no livro dos Salmos, é um cântico de romagem, o Salmo de número 129. Certamente eu poderia ler com vocês outros textos da Escritura Sagrada, mas ele é muito claro nesse sentido, ele pode nos auxiliar a compreender esta realidade. Diz assim o texto: "Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor." Observe nesse salmo o que o salmista faz aqui. Talvez nós pudéssemos compreender melhor se você olhasse para esse salmo pensando nas seguintes palavras: perseguição, preservação e petição. A primeira coisa que ele descreve é um momento de perseguição. Ele fala o que aconteceu com ele, e ele fala da angústia que ele viveu, no versículo de número 1. "Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade." E o texto ainda diz mais, verso de número 3: "Lavraram o meu dorso, sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos."
Ele fala aqui sobre uma experiência que ele viveu de opressão em relação a outras pessoas, mas uma experiência que ela foi tão angustiante que eu e você poderíamos definir aquela experiência como uma experiência de abuso. As pessoas o prenderam, ele fala das suas cordas, quando ele diz que o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Essas pessoas prenderam esse indivíduo. Essas pessoas fizeram com que o dorso dele sofresse, ficassem marcas na vida dele, na própria experiência, no corpo dele, marcas para o futuro. E ele ainda diz mais, ele diz que esta angústia, essa experiência de angústia foi uma experiência constante. Aqui uma coisa muito interessante, todas as vezes que você encontra com alguém que teve uma experiência ruim no passado, talvez a maior angústia que essa pessoa compartilhe com você seja o fato dela nunca ter certeza, nunca saber quando é que haveria de acabar. A coisa se repetia muitas vezes, várias ocasiões, ela nunca sabia quando o sofrimento haveria de acabar. E o salmista diz, olha, muitas vezes aconteceu comigo. E ele ainda diz mais, desde a minha mocidade, ou seja, nos momentos de formação da vida dele, nos momentos a palavra aqui poderia ser juventude, ou mesmo num período de adolescência desse indivíduo, no período de formação, ele foi, de tal maneira, experimentou essa angústia, e aquilo o afetava, estava na memória dele, até a sua fase adulta agora. E é interessante porque isso faz com que a pessoa mude a própria perspectiva que ela tem dela mesma, certo? Eu valho alguma coisa, eu não valho nada, as pessoas não me valorizaram, eu sou meramente um sobrevivente, e assim por diante. E se você observar, aquela experiência que ele viveu deixou marcas profundas. Ele diz, sobre o meu dorso lavraram os aradores. Eu cresci em Goiás. No período de agosto, setembro, em Goiás, você tem os aradores, com aqueles tratores, com aquelas máquinas, com os discos, rasgando o chão e formando longos sulcos para revirar a terra e poder plantar ali soja, mais tarde o milho e assim por diante. Essas coisas são bem vivas na minha memória, e quando eu leio esse texto, ele diz, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nas minhas costas eles deixaram marcas, essas marcas que vêm do passado. E aqui nós temos então uma primeira lição para nós. O fato de nós pertencermos a Deus, como o salmista pertencia a Deus, não é garantia de que nós não iremos sofrer neste mundo. Não é garantia de que nós não tenhamos um passado de angústia e de dores. Teremos, e algumas delas com marcas profundas, difíceis de fato de superar. Mas a segunda lição é que o fato de pertencermos a Deus significa que Deus não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. E é isso que o salmista diz na próxima segunda parte, quando ele diz, o Senhor é justo e Ele cortou as cordas dos ímpios. O salmista agora ele olha para a intervenção de Deus, e ele diz que Deus fez isso, não é porque o salmista era melhor do que outras pessoas, mas Deus fez isso porque Ele é justo. Deus fez isso porque até os ímpios estão debaixo do controle do Senhor Deus, e ele diz, o Senhor Deus cortou as cordas dos ímpios. E aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado de sofrimento e nosso passado de dor, tantas vezes nós perguntamos, onde estava Deus naqueles momentos? Onde estava o Senhor que dali não me livrou? Por que Deus demorou tanto? E aqui nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a demora de Deus nunca é sinônimo de descaso do Senhor. A invisibilidade de Deus nunca é sinônimo da inexistência do Senhor. E o fato do Senhor Deus nos permitir tantas vezes passar por essas experiências angustiantes nunca significa que Ele não nos ama. Mas é justamente o fato dele nos livrar disso. Prova que Ele o faz por sua justiça, por sua graça. E Ele intervém, e Ele não permitiu que nós ali estivéssemos. Mas então, como que eu lido com isso? A memória está ali, o passado me influencia,
Como que eu lido com essas coisas ainda? Como que eu trabalho isso na minha mente? E aqui é uma coisa muito interessante, porque o salmista coloca para nós palavras com as quais eu e você deveríamos utilizar para nos voltarmos para o Senhor Deus e lidarmos com essas memórias. No geral, quando uma pessoa é determinada pelo seu passado, ela fica paralisada, ela se vê como uma vítima, ela começa a entrar em um processo de murmuração, reclamações contínuas, ela começa muitas vezes a ficar irada com os outros ao redor, achando que ninguém então tem direito a alegrias, porque ela não pôde ter, então se ela sofreu, todos os outros devem sofrer também. Não é nada disso que o salmista faz aqui. A maneira como ele lida com o passado dele envolve pelo menos 3 coisas. Em primeiro, ele procura focalizar na intervenção de Deus na vida dele. Ele coloca essa expressão no versículo de número 4, mais o Senhor. Essa conjunção adversativa, mais, que faz toda a diferença. Ele está dizendo, de fato isso ocorreu comigo, mas Deus veio ao meu socorro. Ele procura olhar para a intervenção de Deus muito mais do que para a sua dor, muito mais do que para a sua angústia. É como se o salmista estivesse alertando a mim e a você de que o nosso passado, embora ele nos influencie, ele não necessita, ele não precisa determinar a nossa identidade. O que determina a nossa identidade é a intervenção de Deus na nossa vida, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Talvez uma das melhores ilustrações que eu tenho nesse sentido é uma ilustração que eu aprendi de um colega meu, que já partiu e está na glória. Aliás, eu acabei de citar 2 deles, David Paulison e agora eu cito Samuel Larsen. Meus amigos estão todos indo para a glória, talvez é uma indicação de que meu tempo está ficando cada vez mais perto, não é? Mas eu me lembro de uma ocasião que Sam Larsen disse que quando ele era jovem, ele devia ter mais ou menos 6 para 7 anos de idade, em uma das igrejas dos Estados Unidos, chegou um pregador que ele pregava pintando um quadro. E esse pregador virou para o Sam, uma criança ali, e disse assim, você gostaria de me ajudar a pintar um quadro? Ele disse, claro que sim. E ele diz, vem cá, pegue o pincel, coloque na tinta, passe na tela agora. Mas uma criança não tem uma coordenação motora muito boa, e ele não sabia quanto de tinta colocar e como colocar a tinta naquele painel, naquela tela. E ele disse que o primeiro traço que ele faz virou um borrão. E o pregador virou para ele e disse assim, você estragou meu quadro, não foi? E ele disse que não sabia onde colocar a cara, ele queria desaparecer naquele exato momento. E o pregador virou para ele e disse, por que você não senta ali e vejamos o que eu posso fazer? E à medida que ele foi pintando o quadro, ele pintou de fora para dentro, de tal maneira que a pintura dele incorporou o borrão, e ao final o borrão estava ali, mas não se notava o borrão. E ele virou para o Sam Larsen e disse assim, isso é redenção. Deus não apaga o teu passado. Deus não apaga as cicatrizes. Mas Deus opera na tua vida uma obra de fora para dentro que, ao final, o que vai prevalecer é o quadro que Deus pintou. Então, o salmista está dizendo, em primeiro lugar, focalize na intervenção de Deus na sua vida. A sua identidade é concedida por aquilo que Cristo Jesus fez, não pelo seu passado. O seu passado pode te influenciar, mas ele não precisa determinar quem você é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o salmista faz aqui, ele ora por justiça, e ele diz assim, no texto, mas o Senhor é justo, sejam eles envergonhados, sejam todos envergonhados do que aborrecem a Sião, sejam como a erva do telhado que seca antes de florescer, a qual ele está orando para que Deus faça justiça, para que Deus cumpra a sua promessa na Escritura Sagrada, que ele defende o órfão, a viúva, que ele defende aquele que foi oprimido,
aquele que foi abusado. Salmo de número 9, Salmo de número 10, é uma oração para aquele que experimentou momentos de abuso no seu passado, e a Bíblia Sagrada coloca para mim e para você palavras na nossa boca com as quais nós podemos orar. Primeiro, olhe para a intervenção. Em segundo lugar, ore pela justiça de Deus. Em último lugar, meu tempo está terminando. Ele termina no versículo de número 8. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ele é bem claro, ele começa a abençoar outras pessoas. É interessante você observar que algumas pessoas elas sofreram tanto que elas não querem que outras pessoas ao seu redor tenham alegria. Mas o salmista deixa claro, a despeito do sofrimento e da angústia dele, ele ainda deseja que outras pessoas sejam abençoadas e que se alegrem. É mais ou menos como Noemi, aquela do livro de Ruth, que mesmo tendo perdido o seu marido, mesmo tendo perdido os seus filhos, mesmo tendo aquela angústia tão grande, no momento em que as noras delas dizem para ela, nós vamos contigo, ela diz, não, minhas filhas, não, o Senhor pesou a mão sobre mim, mas vocês vão o caminho de vocês, tenham maridos, criem filhos, se alegrem. Não é porque eu tive um passado de angústia que eu preciso condenar aqueles que estão ao meu redor a viverem murmurando e lamentando o tempo todo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos lembremos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tira de nós aquele pano de saco e de cinza e coloca sobre nós uma coroa de alegria e de júbilo.